Meus amigos, 6h21, a gente vai trazer uma informação importante do São Paulo com o repórter Bandeirantes, o Paulo do Vale, porque amanhã tem decisão na Copa do Brasil. São Paulo que passa por muitos problemas físicos e olha, só o Muricy mesmo pra aparecer nesse momento, né? Só o Muriçoca pra colocar mais uma vez a cara a tapa, porque a gente tenta desde a semana retrasada conversar com algum membro do departamento físico do São Paulo, departamento médico, os fisioterapeutas, o preparador físico, o Dr. Sanches, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, anos de profissionalismo dentro do São Paulo, mas o pessoal infelizmente não aparece na Rádio Bandeirantes ou em qualquer outro veículo para dar uma satisfação ao seu torcedor. E aí, para variar, o Muricy Ramalho nos atendeu no Esporte em Debate da semana passada e voltou a falar que o problema é o calendário. E o projeto, desde que ele assumiu o cargo de coordenador de futebol do clube, foi correto. E aí vai a discussão. São Paulo jogou a Vera no Campeonato Paulista e agora talvez para muita gente, os especialistas entendem que o São Paulo agora está colhendo todo o reflexo de tanto esforço no primeiro semestre. Paulo do Vale, como é que você tá, PDV? Um abraço pra você, boa tarde, PDV. Fala, Capê, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola. O São Paulo com esse duelo amanhã contra o Vasco, pelo menos tem aí uma boa vantagem, o que dá uma certa tranquilidade aí pro técnico Hernan Crespo até mudar algumas peças, descansar alguns atletas visando a sequência do Campeonato Brasileiro. São Paulo no sábado tem o Atlético Paranaense pela frente, né? É um jogo muito importante porque o São Paulo precisa sair dessa situação incômoda dentro do Campeonato Brasileiro, levando em consideração que deve avançar aí na Copa do Brasil e tem um duelo em aberto com o Palmeiras pela Copa Libertadores, então é importante a recuperação imediata no Brasileirão também. Até por isso o Crespo deve mesclar aí alguns jogadores, deve dar nova oportunidade pro Orejuela. O Wellington deve voltar do lado esquerdo, retornando de suspensão aí pelo Campeonato Brasileiro. O Benítez também é uma opção, mas eu acho que deve começar o jogo no banco de reservas por conta da parte física também. O Luan tá de volta, né? Depois de 3 jogos o Luan retorna à equipe. Fica como opção também pro técnico Hernan Crespo, quem sabe pro segundo tempo, acho que não começa jogando. E aí, numa dessas de ainda não ter um atacante, o São Paulo não conseguiu contratar, não deu certo com o Benedetto, não deu certo com o Caleri, o Crespo vai apostar num outro jovem, pelo menos aí entre os relacionados, o Juan. 19 anos, é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 e como deu certo, podemos dizer assim, com o Marquinhos, o Crespo deve fazer essa aposta aí, pelo menos dar uma oportunidade ou outra. É centroavante ele? Centroavante. Camisa 9. 5 gols, 3 assistências no Sub-20 com o Alex. 19 anos. Mas é aquele, eu particularmente não conheço, acompanho bem as categorias de base dos clubes, mas particularmente não assisti esses últimos jogos do Juan. Ele é grandalhão, é um estilo Marquinhos, ele é o quê? Não, ele é mais centroavante do que o Marquinhos, né? O Gabriel Novaes, que passou na base, o Marquinhos assim. É um cara que pode servir também ali pra cair pelos lados, ali também tem velocidade. Eu vejo o Juan mais como esse centroavante que o São Paulo não tem. Não sei se de fato ele está pronto ou não para isso, né? Mas tem características para suprir essa ausência ainda sentida no elenco, né? O São Paulo tem uma certa dificuldade de contratar um atacante por conta da questão financeira e precisa ser um cara, né, que tem aí um know-how, podemos dizer assim, ao mesmo tempo o salário acaba atrapalhando, então nos próximos jogos aí a gente pode observar o Juan, jovem de 19 anos. E aí tem a questão também das prováveis suspensões, né, do Campeonato Brasileiro. Você hoje levantou na tela do Jogo Aberto, né, Capê? Algumas possibilidades aí com relação aos xingamentos, né? No término do clássico, o Luiz Flávio de Oliveira foi xingado de ladrão por membros do futebol de São Paulo, por jogadores. O Luciano colocou na súmula, jogo, né? Ele colocou na súmula, pra quem não sabe, o Rigoni teria dito ladrão e algumas outras palavras de baixo calão, e aí, consequentemente, ele pode vir a ser julgado no STJD e pegar um longo gancho, né, PDV? Exatamente, então pode ser um problema maior. O Rigoni já é desfalque no final de semana, porque levou de fato o cartão vermelho, o Luciano estava fora do jogo, os dirigentes também podem ter de pagar uma multa, então aí nos próximos dias isso também deve vir à tona. O Rigoni e o Luciano, se realmente forem acusados, aí eles ficam no mínimo 4 partidas suspensos, né? E aí no caso do Belmonte, que é um dos diretores que acabou ali se excedendo, enfim, não agindo da maneira ideal, né? Acabou xingando o árbitro, aí sim ele pode
receber uma multa e ficar de 15 a 90 dias suspenso, né? Não pode estar ali nos jogos, pode trabalhar, é claro, mas não pode estar ali nos jogos. E você começou, Capê, falando das lesões, o Globo Esporte fez um levantamento que a cada 1,3 partidas, não existe 1,3, mas é a conta, né? Então, mais de uma partida, uma lesão. Uma lesão por partida. Uma lesão. E o que me incomoda E a maior parte é muscular. A maior parte muscular, tem toda aquela coisa do Campeonato Paulista, e jogos a cada 2 dias e tudo mais. Mas eu fico pensando, por exemplo, o Flamengo 2019. Tá. O que aconteceu? Por que eles não... É difícil falar isso, porque nós não somos da área médica. Também não estávamos na pandemia também. Exato. Diga-se, né? Nós não estávamos... Mas é bem verdade que o Jorge Jesus, até quando ele foi questionado numa das entrevistas coletivas sobre poupar ou não, ele falou, poupar? Os caras descansam, não sei. Descansam viajando, descansam na folga, descansam depois. Sim. Agora é hora de trabalhar. Tudo bem. Mas tem o período de pausa da pandemia, e outra coisa também, né? O Soler, Gabi, PDV, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Essa questão que a Gabi levantou é importante também. O São Paulo chegou a jogar, sim e dia não. Porque em meio à Copa Libertadores da América, estava com a frente voltada ao Campeonato Paulista, já ciente que teria a Copa do Brasil pela frente, com a disputa do Campeonato Brasileiro. E chega uma hora, velho, que você puxa tanto a corda que uma hora ela rompe. E rompeu no São Paulo. E é por isso que a gente volta a insistir. É importante que alguém do departamento, sei lá, os fisioterapeutas, os médicos do São Paulo, possam aparecer. Não sei se aqui ou na Globo, ou em qualquer outro lugar. Vai falar na tela da Globo, vai falar com alguém. Essa dá uma falta satisfação. de comunicação é ruim, né? Cara, tipo, pelo menos, é claro que tem aquela coisa do sigilo do paciente, né? Do jogador, aquela coisa toda, isso precisa ser levado em consideração. Mas pelo menos um boletim informativo, uma atualização. O torcedor fica angustiado e aí dá margem pra esse tipo de especulação sobre o departamento médico. Eu penso assim, Soler, não sei se você entende dessa maneira, o PDV pode falar com mais propriedade, que acompanha o dia a dia do São Paulo melhor que qualquer um aqui dessa mesa. Mas o lance é o seguinte... Quando o Muricy vem a público e vem falar aqui na rádio, e aí volta a dizer que seja em qualquer outro veículo, até nas redes sociais de São Paulo, se o médico do São Paulo aparecesse, pegasse lá, fazer um story pra poder dar uma satisfação, ótimo. Alguém tem que falar. O Muricy colocou a culpa no calendário. Mas espera aí, e eu concordo com o Muricy quando ele fala o seguinte, todos os times passam por essas dificuldades, mas o São Paulo extrapolou. A gente sabe que tem desfalque por lesão no Palmeiras, no Galo, no Flamengo, no Cruzeiro, na Ponte Preta, que estão na Série B. Ponte Preta, por sinal, no rebaixamento. Né? Outros times também, não, mas vai voltar. Então é o seguinte... Stop the count. Stop the count. Mas é o seguinte, só pra provocar o PDV, que é macaquístico. Mas o negócio é o seguinte... o São Paulo extrapolou. O São Paulo extrapolou. E quando o Muricy fala que a culpa é do calendário, então peraí. Por que o calendário ele foi mais, entre aspas, ingrato com o São Paulo e não com os outros times? Todos tiveram lesões. Sim. Mas como o São Paulo não. Ainda mais com esse levantamento que o GE fez, que a Gabi trouxe à tona aqui. Soler, PDV, Gabi, ouvintes da Rádio Bandeirantes. A grande questão é que São Paulo jogou todas as fichas no Campeonato Paulista, né? Antes mesmo de começar o Campeonato Paulista já era... o São Paulo, que ia jogar como se fosse a Copa do Mundo deles, o Campeonato Paulista, não deu férias para ninguém, já era um elenco limitado na questão numérica de jogadores, um elenco que já tinha sofrido com algumas baixas no Campeonato Brasileiro, principalmente naquela reta final. Mesmo com o Fernando Diniz, quando trabalhou no São Paulo, ele raramente perdia algum jogador por lesão, mesmo com o calendário também já sendo mais ingrato que o São Paulo. Mas emendar uma competição na outra e essa necessidade, essa pressão de ter que conquistar um título, isso também complica ainda mais a cabeça do jogador, porque todo jogo é, vocês precisam ganhar esse Paulista, precisa sair da fila, precisa disso. Então, quando precisava mesmo. Então, precisava ganhar o título. Exatamente. Cara. Então, quando os caras tiveram que dar um a mais fisicamente, agora eles estão sendo cobrados. Agora não tem mais o tempo de descansar, não tem mais uma semana pra ficar com o pé no alto. São Paulo continua num ritmo muito acelerado de competições, de torneios, disputas. Então, isso cai na conta também por terem colocado tudo no Campeonato Paulista, por ser uma necessidade de conquistar um título. Só que até isso, falta transparência também. Porque alguém não chega e fala, não abre o jogo. Realmente, exato, a gente fez tudo isso e agora a gente tá pagando o preço. Isso, não custa nada. Mas a gente saiu da fila, agora é um campeonato brasileiro de manutenção na Série A. Nas Copas a gente vai ver o que dá e ano que vem a gente faz um planejamento pensando com férias também. Porque o São Paulo não teve férias. Só sair da fila, e outra coisa, e que faça também uma pré-temporada. Eu consigo entender. Gente, vamos lá, torcedor São Paulino, pra gente colocar um ponto final, porque eu tenho mais uma pergunta rápida pro PDV aqui. Eu consigo entender o lado da diretoria do São Paulo, o presidente Casares chegando agora,
com o time, entre aspas, morto, que não ganhava nada, Ele literalmente falou que o nada. Paulista era a Copa do Mundo. Mas era pra mesmo, ele. cara. E era mesmo. Tinha totais condições como teve. E foi muito bem na final, por mais que o jogo tecnicamente tenha sido muito pobre. Jogou melhor que o Palmeiras e mereceu vencer. E agora, pelo que a gente entende aqui, com tantas e tantas lesões musculares, tá pagando o preço de não ter pegado férias, ter feito uma pré-temporada como nenhum outro clube fez, porque ensanduichou uma temporada na outra. E essa é a situação. O hino do São Paulo, a última vez, com a provável escalação do time de amanhã, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Há alguma possibilidade do Crespo pelo menos poupar alguns jogadores, já que na ida semana passada o Tricolor meteu 2-0 no Vasco da Gama aí, PDV? Sim, dá pra projetar um São Paulo com até 5 mudanças do jogo do clássico Choque Rei do último final de semana, né? Claro que não é algo confirmado, mas o Crespo pode apostar num time com o Thiago Volpe, novamente uma linha de 4, aí eu acho que ele vai apostar no Orejuela de novo, né? O Arboleda, inclusive, viaja, mas não para esse jogo. O São Paulo não volta para São Paulo. Pro final de semana a intenção é utilizar o Arboleda contra o seu Atlético Paranaense. O jogo às escuras, né? É, o jogo que só eu... Você tá demais, PDV. Você tá demais, PDV. O que você vai trazer pra nós de lá? Os PDV. olhos... vou Traz trazer. uns, O que você quer? uns mantimentos aí. O que você gosta de lá? Eu não sei, eu não conheço Carol, muito essa cultura curitibana. Eu vou dar uma eliada aqui, tá? Quando você tá na Praça Buenos Aires, bem próximo do estádio, tem uma churrascaria boa pra caramba lá, que eu vou me resguardar aqui pra falar o nome, mas é muito boa. É cara também, fala PDV. fora Mas do você ar, que é o não, homem não da dá. grana, aí você fica à Não tem vontade como. pra gastar, tá Neto bom? do homem, né? Opa, ele tá demais. Você aproveita lá pra fazer uma grande transmissão. E esse jogo que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar neste sabadão entre Atlético Paranaense, que vem de derrota pro Galo, e o São Paulo, que todo mundo sabe a situação que rolou no último sábado no Choque Rei. Então, provável escalação do Tricolor para amanhã contra o Vasco no Rio de Janeiro, PDV. Vamos lá, Thiago Volpe, Orejuela, Miranda, Léo, Wellington, uma novidade do lado esquerdo, retornando de suspensão, acho que o Reinaldo vai dar uma descansada. Aí o meio de campo com a presença do Lisiero, do Rodrigo Nestor, quem sabe do Luan, acho difícil. Gabriel Sara, Igor Gomes, aposto que o Benítez dá uma descansada, até pra não correr nenhum risco. E aí no ataque, Rigoni e Pablo. Rigoni e o Pablo, hein? Artilheiro do São Paulo na temporada, do torcedor 10 quer gols. morrer quando vê o Pablo em campo. 10 gols, 3 assistências, ao lado do Rigoni, que tem 14 jogos e 10 participações em gols. Mas O o Rigoni é Pablo bom foi jogador, daquela hein? goleada lá do São Paulo na Copa do Não Brasil. importa, gol é gol. Ah, tá Gol é de gol, velho. brincadeira, né? Para, Gol gol é é gol. gol. Gol é gol. É isso. Né, PDV? Tava Gol é gol, muito né? ruim, Tem que cara. fazer gol no treino, tem que fazer gol no jogo, tem que fazer gol em todo lugar, né, Ô, PDV? também pega o Pablo pro seu time, não? Vou tá aí, é claro. Seria um bom Nossa. banco do nosso querido Vitinho. PDV, então até a próxima, hein? Boa sequência. Valeu, tamo junto, hein? Um Valeu. abraço.